Olá, eu sou Bernardo Melo. Bem-vindos ao Checkmate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nesta temporada precisamos falar sobre dança popular. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja muito bem-vindo, Ranieri. Obrigado, Bernardo. Vamos juntos aqui em mais uma edição do programa Checkmate. É hora então da gente conhecer um pouco sobre quem é o convidado de hoje. Natural de São Luís do Maranhão, Arthur Garcês é mestre em Estudos das Artes pela UFRN e pela UDESC, graduado em Artes Plásticas e pós-graduado em Dança também pela UFRN. Atuou como professor de dança e diretor artístico e fundou o Grupo de Dança Popular, para o qual coreografou por quase 30 anos. Em 2017, Garcês recebeu a Comenda Défilo Gugel pela Câmara Municipal de Natal. Foi 7 vezes premiado como coreógrafo no Festival Internacional de Dança em Santa Catarina e participou do grupo Gina Estrada Mundial, na Suíça. Atualmente, faz parte da Comissão do Folclore do RN e desenvolve o projeto Garcês Experimental de Dança, uma escola artística que busca organizar shows e apresentações, além de oferecer aulas para todas as idades. Seja muito bem-vindo ao Checkmate, professor Arthur Garcês. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Checkmate, um programa maravilhoso. E vamos ver o que eu posso contribuir com vocês hoje. Vamos lá, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Bernardo Melo, que fez a nossa abertura, Eduarda Sena, Henrique Neiva e Dandara Moreira. Professor, eu queria começar perguntando sobre essa sua vocação para a dança e para a educação. Como foi que isso surgiu na sua vida? Eu sempre falo nas minhas palestras que tudo começou, acho que no ventre de minha mãe, né? Porque sobre a cultura, meu avô, por parte de pai, era mestre de bumbo e boi no Maranhão. Então tudo surgiu dentro dessa cultura de casa, de raiz. E quando foi mais ou menos no final da década de 80, né, eu comecei a coreografar na educação básica e começou esse amor. Na verdade, minha primeira graduação não foi artes. Eu era bioquímico e um grande professor da área de dança no mundo e no Brasil, chamado Edson Claro, me trouxe da piscina para dentro dos palcos e daí eu comecei a me encantar para esse lado da área de educação. E daí começaram vários projetos em relação a projeto de dança e educação, ainda na sua semente, né, no seu lado mais assim, embrião. E daí eu comecei a perceber que poderia ter um caminho a mais. Aí abandonei o curso de farmácia e comecei a ingressar no mundo das artes e comecei a entrelaçar esses conhecimentos, né? A produção em termos do que é um projeto de dança e educação, que nós chamamos hoje de projeto artístico pedagógico dentro da dança e educação. E daí começou a criar outros caminhos, né? Não só a coreografia pela coreografia, a coreografia com estudo baseado no porquê, no pra quê, para onde é que vem, para onde é que vai. E daí veio os outros projetos também sobre dança e educação com folclore, que eu comecei a juntar a minha história de vida no sentido dentro do folclore, né, como a história do meu avô, junto com a área dos planejamentos pedagógicos que cabe dentro das suas grades curricular, né. Vamos falar desses projetos ao longo desse Checkmate, mas agora vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Dandara Moreira. Professor, me conta, o que mais te encantou e te motivou a seguir na carreira das artes e da dança? Tudo começou dentro do meu âmbito familiar. Meu avô, sendo mestre de bumbo e boi, ele fazia todas seus figurinos, adereços, e eu comecei também essa parte de desenhar. Eu desenhava, fazia alguns jogos, brincadeiras infantis, né, que eram uma coisa natural. E daí eu comecei a desenvolver isso paralelamente com meus estudos, né? E daí um belo dia eu percebi que eu estava, além de produzindo arte dentro de casa,
era uma coisa que me entristeceu muito no sentido de crescer como pessoa. E quando eu fui chamado para trabalhar numa escola fazendo coreografia, aí eu comecei a perceber que eu poderia ir muito mais além só do fazer artístico, né? Só de estar em sala fazendo em casa. E eu podia produzir algo mais no sentido de, primeiro, de artes visuais e depois na parte de dança. Então, o que me encantou em todo esse sentido foi essa história de vida de família, né? O meu contexto histórico, o meu fazer, a minha dança em si no Maranhão, porque é uma coisa você só saber através dos livros, né? Mas uma coisa é você estar ali no eixo do bumbeu boi, do cacuriá, do tambor de crioula, entre outras danças de matrizes africanas que são muito fortes naquela região. Vamos seguir agora. Quem faz a próxima pergunta é Henrique Neiva. Professor, nós sabemos como a dança popular e a cultura em geral não são valorizadas no nosso país. Para você, como foi criar uma escola de dança independente nesse contexto? Justamente o que a gente fala sobre a luta, né? A gente não pode deixar nossa cultura morrer ou nossa cultura de lado. Quando a gente fala sobre dança, tem uma coisa muito forte que nos trata. A dança ela fala um pouco da identificação, da tua identidade, de onde você veio, de onde você pode ir. E trazer para dentro do Brasil e do Rio Grande do Norte essa valorização de dar uma continuidade, não uma forma pontual, como as escolas faziam, o sanzional. Quem de nós nunca, num período junino, dançou uma quadrilha? Quem nunca de nós, na época de educação, na época de carnaval, não fez aquela festa de carnaval dentro do colégio, né? Vestiu a sua fantasia. Mas não partir só dessa parte sanzional, mas ter um conhecimento contínuo. O que essa dança, para ti, vai servir de significado lá para frente? Quando tu escutar um frevo e escutar, nossa, essa música me lembra alguma coisa que ficou lá dentro e vem para esse lado em termos de resgate, dizer assim, poxa, isso eu me lembro de algum lugar, de alguma situação. E trazer uma escola de dança popular para o eixo de Natal era um sonho que eu tinha há muito tempo. Desde quando eu trabalhava nas escolas privadas, no município, de montar uma escola só de danças populares. Quando falo escola de dança, não, pessoal, nossa, é balé? Nossa, vai ter contemporâneo? Nossa, vai ter sapateado? E por que não ter dança popular? O que é da nossa raiz? Então é muito importante isso, a gente mostrar que pode ser. E eu fazendo a pesquisa, a minha escola HC Experimental de Dança, ela é praticamente a única no Brasil, especificamente de danças populares, onde você vai entrar para dançar frevo, para dançar maracatu, para dançar chachado, e não é um trabalho só pontual. Esse módulo é só dança. Não, a gente tem um trabalho continuando todo que vai te levar a vivenciar essas experiências e sempre estar voltando, relembrando e trabalhando um grande repertório. Professor, agora, já que o senhor tocou nesse ponto, a gente escuta muito falar que, por exemplo, o Rio Grande do Norte é um estado que não tem tanta identidade cultural. É diferente de, por exemplo, Pernambuco, que rapidamente você liga ao frevo, sim. São Luís do Maranhão, né? O Maranhão, sim, sim. O estado como um todo, que tem lá a dança do boi, que é muito famosa e conhecida também no Brasil todo. Há uma dificuldade de trazer essas danças culturais mais históricas do Rio Grande do Norte para essas aulas. E aí eu lhe pergunto, é a gente que não conhece a nossa história da dança ou é porque, de fato, a gente não tem tantos ritmos ou tradições que são originárias do Rio Grande do Norte? Ranieri, se eu falar para você que o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem a maior quantidade de danças populares no Brasil, a gente vai se espantar. Você falou uma coisa muito importante, e aí eu vou pegar a sua fala para botar de outra forma. É a gente se ver. A gente não consegue se ver enquanto dessa cultura que nós temos. Para tu ter ideia, nós temos 3 danças no Rio Grande do Norte que não existe mais em canto nenhum do mundo. A gente vai pegar o Araruna, lá das rocas, né?
seu Cornélio Campinas, é único no Brasil. Uma segunda dança do Rio Grande do Norte, que não tem encanto nenhum do mundo, é o Coco de Zambê. Ele é único lá em Cabeceiras, em Tibau do Sul. Muita gente não conhece, sabe que é de uma comunidade quilombola ainda existente, mas não sabe que é único no Brasil. E nós temos outra que é fantástico, que eu conheci, me apaixonei e é autêntico, não existe encanto nenhum do mundo também, que é chamado os Caboclos de Major Salles, ou tão conhecido como a Malhação de Judas. E existe um festival na Semana Santa, no sábado de Aleluia, que é a Malhação dos Judas, sobre esse caboclo, cortejo. E então, as danças populares do Rio Grande do Norte, elas têm uma riqueza muito forte. E um detalhe, as pessoas vêm de fora para conhecer o nosso trabalho. Nós temos um trabalho lindo do Glaucio, que são dos Congos, aqui acho que São Gonçalo, Seramirim. Ele traz esse trabalho de ressignificação, de resgate. E muita gente não conhece. Então, esse lado que necessita, que é aí que vem o meu projeto muito grande, que é com dança e educação na escola, tendo folclore como a sua linha para poder despertar isso e entender que nós temos dança folclórica do Rio Grande do Norte e que é muito rica, que é nossa identidade, que eu digo, nossa, é potiguar. Então, assim, existe, mas a gente não conhece. Precisamos conhecer para ter orgulho disso e para perpetuar, né? Para falar sobre isso também sempre. Vamos seguir aqui bem rapidinho com a próxima pergunta, que é de Eduarda Sena. Então, professor, quais são as principais dificuldades que você enfrenta para manter uma escola de dança independente? O principal deles, que eu digo, como já falou, é o reconhecimento que essas danças populares, elas podem ser significativas na tua formação. Quando tu procura uma escola de dança, muitas das vezes as pessoas querem, principalmente quando é balé clássico, tem aquele momento da mãe que queria ser bailarina e quer que a filha seja bailarina, né? Aí vem aquela situação da frustração, porque a criança vai olhar uma certa idade, não quero mais fazer balé. Mas quando é para as danças populares, a gente começa a trazer uma coisa importante, que são as brincadeiras infantis, que hoje já se perdeu. Dentro desse contexto, também, é as pessoas saberem que esse tipo de atividade existe no nosso estado. Existem outros tipos de gêneros de danças populares. Além de tudo, o mercado. Nós somos uma cidade, ou então um estado, que geralmente as escolas de dança são voltadas para balé clássico contemporâneo. Então, lógico, a gente está no 3º ano independente, mas nós já estamos com uma clientela muito interessante. Tanto é que quando eles chegam lá para fazer aula, eu não sabia que era desse jeito. Eu não sabia que eu conseguia. Eu não sabia que eu me reconhecia. E quando começa a tocar as músicas, nossa, isso me traz minha infância. Então, esse lado que vai trazendo esse lado emocional, afetivo, lhe traz alguma coisa que lhe identifica. E também tem aquela situação que muita gente procura uma aula de dança que vai para a academia. Diz, não é isso que eu quero. E como eu sou cria do Edson Claro, então minhas aulas de dança popular não é só dança pela dança. A gente trabalha o lado do corpo, de te conhecer, do respirar, saber as tuas potencialidades, saber que você consegue. Porque dançar, as danças populares, não é você chegar e dizer assim, você tem que ser magro, você tem que ser gordo, você tem que ser alto. Não, todo mundo pode dançar. Então a dança é para todos, não é para um grupo específico. Maravilha, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer uma pausa bem rapidinha. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o professor e coreógrafo Arthur Garcês. Professor, eu queria retomar esse bloco aqui falando de uma experiência sua numa escola de dança que é conhecida mundialmente, que é o Bolshoi. Como é que foi essa experiência? Foi como eu já falei algumas vezes, foi um divisor de águas profissionalmente, né? Primeiro tu chega em casa, abre teu e-mail, naquela época não tinha celular, não tinha outras coisas, e tu abre e tá um e-mail, Escola Bolshoi, e o convite para fazer. Eu
maravilhoso e quando a surpresa para montar, dar aula também sobre danças populares brasileiras. O que foi muito lindo porque teve alguns desafios. Entre eles, você imagina o corpo que está acostumado com o clássico, com o contemporâneo, e tu trazer de volta aquela identidade desse corpo. Um corpo brincante que nós falamos, né? Na dança popular, nós não chamamos de bailarinos, de dançarinos, nós chamamos de brincante, né? Então, trazer para o teu corpo para brincar de novo. Então, foi fantástico. Eu fui convidado para dar aula da turma do primeiro ano, do Bolshoi, até o oitavo, e montar um espetáculo chamado Gala Bolshoi. Dentro desse Gala Bolshoi, foram 14 coreografias, eu tive a oportunidade de botar no repertório 2 danças populares folclóricas do Rio Grande do Norte, que foi o Araruna e o Coco de Zambê. Fora esse lado, em termos de ter essa experiência de montar esse espetáculo para o Bolshoi, essa troca de ver como funciona uma escola profissional, né, foi muito importante para a minha vida e formação, e de experiência prática em si. E ter a oportunidade de ter a representação do Nordeste dentro de uma escola como essa, né? Foi o Bolshoi aqui no Brasil. Aqui no Brasil, lá em Joinville, Santa Catarina. Maravilha. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem faz é Bernardo Melo. Professor, você que já foi para muitos festivais, já teve muitas premiações, é uma pessoa muito experiente na área da dança, eu gostaria de saber qual é a principal diferença entre dançar aqui em Natal e dançar em Joinville. Nossa, aí vamos por parte, né, Bernardo? Dançar aqui, nós temos um propósito em termos da casa, estar em casa dançando. Tem um propósito de você dançar num Teatro Alberto Maranhão, dançar numa praça. Quando você vai para Joinville, existem alguns, porém, que precisam entender. É o maior festival de dança do mundo. Para você dançar no festival, existe uma seletiva. Nesse ano, em breve está saindo o resultado, que a gente escreveu de novo, né? E o que acontece? É uma seletiva com mais de 5 mil grupos de todo mundo. Então, existem locais e eventos diferentes do festival. O Festival de Joinville tem os palcos abertos, que não é competitivo, são em todos os cantos, shopping, hospital, praças. Tem o Festival da Sapatilha, que é competição, que você concorre com todas as categorias, meia ponta, júnior, sênior, 40+. E existe o principal, que é o Carl Hansen, né, que eu tive a oportunidade de ser premiado algumas vezes lá. E eu tinha um sonho, quando foi em 2005, esse ano completa 20 anos que eu estou indo no festival, eu tinha um sonho muito grande de entrar no Tapete Vermelho, porque é um Tapete Vermelho. É o festival dos festivais. E eu fiz uma promessa para mim, eu disse, não, ano que vem, que é 2006, eu vou assumir esse palco. E quando tu entra e tu olha assim, meu Deus, do outro lado, que a gente fala aqui, do outro lado do palco, né? Porque você está no palco, você é a plateia, 7 mil pessoas na plateia. Aí tu fica em êxtase, vendo teu trabalho sendo valorizado, chegando lá. Aí você questiona assim, professor, mas você acha que você concorda com esse lado da competição na dança? Tudo na vida é uma competição e depende muito como você trabalhado isso. A competição pela competição, aquele negócio da ganância de primeiro, segundo, terceiro lugar, pode ser interessante para um, mas para outros, o lado da formação é muito importante. O saber ganhar, o saber perder, se frustrar e se vangloriar. Eu digo muito que o sucesso é um lado passageiro, é tão rápido, a gente não pode ver só no sucesso. Então, por exemplo, dançar no Rio Grande do Norte e dançar em Joinville, há uma diferença. Não é impossível dizer, é tudo igual. Não é igual. Tem um glamour de Joinville, porque é o maior festival de dança, mas tem um glamour de Natal, porque você está dançando em casa. Você está mostrando para o teu povo. Há o lado da valorização, porque o que a gente dança fora de Natal é mais valorizado lá fora do que aqui. E aqui eu agradeço o Checkmate, por quê? Porque está dando a oportunidade do que aconteceu lá em 2013 no Bolshoi. Poucas pessoas souberam que um professor que saiu do Rio Grande do Norte montou um trabalho de danças populares na maior escola de dança do mundo
Algumas pessoas não sabem que a gente, não só Arthur Garcês é premiado no Festival de Joinville, mas tem o Editan, já foi premiado várias vezes com o Vani Rose, TT, com a Domínio, o Estúdio Corpo de Baile, foi a primeira escola a levar trabalho daqui do Rio Grande do Norte para o maior festival de dança do mundo. E o meu trabalho. É isso. Vamos seguir aqui agora com a pergunta de Dandara Moreira. Professor, o que mais mudou desde que você começou na dança até hoje? Uma das coisas principais que aconteceram foi eu me conhecer quanto pessoa. Que isso vem do Edson Claro. De conhecer quanto tua história, de onde eu vim, por que eu estou aqui. Muitas das vezes as pessoas fazem dança só no 5, 6, 7, 8, em tal crítico, em tal bailarino, em tal coreógrafo, mas tu de reconhecer por que você dança, por que tu tá ali naquele meio, é muito importante. Então, para mim, uma das coisas mais importantes que mudou na minha vida foi reconhecer. Depois disso, uma das coisas importantes é descobrir que caminho eu queria na dança. E um projeto que eu adoro, chamado Dança Educação. Você vê as pessoas se transformarem, pegar de pequenininho, ter aquela situação, professor, eu não sei dançar. Eu disse, não, vamos para cá. Dizer, olha, o caminho é esse, o caminho não é esse. Olha, construa para esse lado de cá, e você vai construindo. E quando você vê a pessoa está, não só seguir o caminho da dança, mas outros caminhos, é muito importante, é muito bonito. A gente diz muito, nós professores de artes, ou então professores na parte de dança, diz assim, a gente nunca vai esperar que um aluno ou uma bailarina venha dizer assim, professor, muito obrigado pela pessoa que você me transformou. Mas a gente sabe o quanto a gente foi construindo grão em grão ali, e construindo não só no corpo, mas também como pessoa, esse bailarino ou bailarina. Maravilha. A gente vai seguir agora com a pergunta de Henrique Neiva. Professor, de acordo com tudo que você explicou, assim como inspiração, o que você daria de conselho para quem deseja seguir a carreira nas artes e na dança popular especificamente? Nas artes eu digo assim, não olhe para trás. Quando eu abandonei farmácia e fui fazer artes, eu não olhei para trás. Até por quê? Porque artes é o que me completa. Artes é o que eu vivo, artes é o que eu respiro. A dança em si, para mim, é algo além disso. Porque está na minha história familiar, também na minha história de vida e está no que eu faço até hoje. E o conselho que eu dou em relação, acredita no teu potencial. Ver de dança no Brasil é difícil, não é tão fácil. Mas quando você abraça uma profissão, você tem que abraçar em todos os sentidos. Estudar, abrir os teus horizontes para outros caminhos que pode dar. Nas danças populares, não é tão fácil, porque você não pode, e aí eu aconselho demais isso. Não adianta ficar só no YouTube, não adianta ficar só no Instagram, você tem que ir na fonte. Ariano Suassuna falava o seguinte, você tem que ir até onde os mestres. Se os mestres não vão até você, então leve seus alunos aos mestres. Então você tem que ir conhecer. Aí eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade de conhecer os grandes mestres dessas manifestações, porque eu vou lá na comunidade, a gente não fica só 5, 6, 7, 8. Professor, o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas dá tempo para uma última pergunta. Sim. Quem vai fazer é Bernardo Melo. Garcês, eu queria saber como que foi para você receber a comenda do Défilo Gurgel. Olha, foi uma surpresa, porque quem me colocou na comissão do folclore, eu digo assim, para os dois grandes nomes do folclore do Rio Grande do Norte, é Luiz da Câmara Cascudo e tem o Défilo Gurgel. Na época ele era vivo ainda, então ele me convidou, devido ao meu trabalho de dança e educação, tendo folclore como essa base, e ele, junto com o Severino Vicente, que é o presidente da Comissão Nacional do Folclore, disse assim, Arthur, a gente quer fazer um convite para você entrar na Comissão do Folclore do Rio Grande, ser membro oficial. E em 2007 eu recebi o título como membro oficial da Comissão do Folclore. E o mais recente, que foi um impacto, foi o reconhecimento com a comenda. Porque a comenda para a gente é um reconhecimento acima do que a gente pode esperar.
Porque eu não sou ancião e velho, porque dizem que para ser folclorista precisa ser velho, né? Eu não considero velho. Mas aí o que acontece? Aí, quando eu recebi, eu disse, meu Deus, é muito bonito e muito significativo. Então, assim, foi muito significativo. Eu fiquei muito honrado de receber essa comenda justamente com o nome da pessoa que me convidou para entrar dentro da Comissão do Folclore do Rio Grande do Norte. Maravilha, professor Arthur, muitíssimo obrigado pela sua presença, participação aqui no Checkmate. As portas da TV hoje estão abertas. Eu só tenho a agradecer a toda a produção do Checkmate pelo convite. Muito obrigado, que o programa continue por anos e anos. É um programa muito importante para nossos registros e o significado da gente estar aqui também, poder levar um pouco no nosso trabalho, nosso conhecimento para todos vocês. Maravilha, e parabéns pela trajetória. Bom, eu também quero agradecer a participação dos alunos de jornalismo aqui nessa edição do Checkmate e agradecer especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!